Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizendo-lhes: também nós iremos contigo. Foram, subiram logo para o barco e naquela noite não pegaram nada. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes pegado alguma coisa para comer? E respondendo-lhe, disseram: não. E disse-lhe Jesus: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis peixe. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão 200 côvados, levando a rede cheias de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe em cima da brasa e pão. Amém? Somente até aqui. Meus amados irmãos, quando nós meditamos nesse texto, nós podemos observar que houve duas ocasiões que Jesus operou milagres na chamada pesca milagrosa e agora nesta pesca maravilhosa. Há algumas coisas que nós precisamos considerar, que na pesca milagrosa, os discípulos estavam em 2 barcos. Já na pesca maravilhosa, eles estão apenas em um barco. Na pesca milagrosa, Jesus manda eles ir ao mar alto, onde eles apanham vários tipos de peixe. Mas na pesca maravilhosa, aqui em detalhe, nós observamos que eles vão para o mar alto e lá eles não conseguem pegar nada. E, subsequentemente, quando eles estão voltando, retornando para a praia, Jesus manda eles lançar a rede num lugar raso que ficava cerca de 100 metros até a praia. E ali Jesus opera um grande milagre. Nós precisamos entender que aqui nós temos um grupo de discípulos que estão vivenciando algo novo na vida deles. Jesus acabou de ressuscitar. Jesus primeiro aparece para Maria Madalena ali no sepulcro e ela vai conclamar, ela vai dizer aos demais discípulos que Jesus estava vivo, ele havia ressuscitado. Porém, quando Pedro, o mesmo Pedro, que dias antes havia negado a Jesus, que na beira de uma fogueira disse que não conhecia Jesus, e que também, para cumprir uma profecia que o próprio Jesus havia dito, o galo canta 3 vezes, fazendo ele lembrar daquele momento. Ele sai dali frustrado, ele sai dali envergonhado, e agora ele ouve que Jesus está vivo.
Podemos imaginar o que se passava na cabeça de Pedro. Eu, particularmente, eu faço uma conjectura de que Pedro não estava bem com ele mesmo. Havia na mentalidade de Pedro um sentimento de culpa, um sentimento de frustração, porque ele havia negado o seu mestre. E aquilo ficou na sua memória, o martirizando, martelando na sua cabeça. E a gente pode observar a própria ação do Pedro quando ele escuta que Jesus está vivo. A primeira atitude de Pedro é correr em direção ao sepulcro, porque ele queria mesmo saber se era verdade essa notícia que estava sendo notificada ali naquele momento. O texto vai dizer que ele corre em direção ao sepulcro e ele é o primeiro que chega e ele desce até o sepulcro que estava aberto. Ele contempla ali dobrado aos pés da pedra onde Jesus foi depositado o seu corpo, e ali ele tem, para sua surpresa, a veracidade do fato. Jesus realmente está vivo. Pedro sai dali ainda pior do que ele chegou, porque o sentimento de vergonha vai martirizá-lo, e ele fica com aquela memória do dia que o galo cantou. E ele fica com aquilo na sua mente, e ele sabe que a qualquer momento Jesus vai se aparecer, vai se apresentar a ele, e vai ser um momento em que ele vai ter que encarar o mestre de frente. Mas quando eles estão reunidos num determinado lugar, Jesus se apresenta, dá a paz a todos, e Pedro observa o Cristo ressurreto à sua frente. Há uma mistura de sentimento de alegria com também sentimentos de vergonha. Agora passa-se alguns dias, Pedro está na beira do mar da Galileia, onde tudo começou, onde Jesus convidou-os a segui-lo. Pedro está ali à beira de uma fogueira, sentado com alguns companheiros de ministério, alguns discípulos, e ele fala assim: eu vou pescar. Quem está falando que vai pescar não é um mero pescador, não é um pescador de primeira viagem. Quem está dizendo que vai pescar é Pedro. Pedro conhece, Pedro sabe onde os peixes estão. Pedro, ele vai para um lugar onde, na sua mentalidade, é um lugar onde os peixes estão. E para a surpresa de Pedro, talvez na sua cabeça, ele diz: pronto, acabou meu ministério. Jesus morreu, ressuscitou, mas eu vou voltar novamente à minha velha prática. Eu vou continuar a minha empresa de pesca. Se alguns companheiros quiserem se associar a mim, vou deixar esse negócio de ministério para lá. Agora eu vou continuar a minha vida, porque o meu ministério acabou. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Talvez você esteja na mesma situação que Pedro. Talvez por algum motivo, por alguma situação, a vergonha tomou conta de você e há uma alusão na tua mente, uma vergonha, e talvez o próprio Satanás esteja trabalhando, mas eu quero dizer para você nessa noite: Jesus te chamou para um propósito. Jesus te chamou para um ministério. Ele não te convidou para segui-lo, para você ser simplesmente um membro de cadeira. Ele não te convidou simplesmente para você ficar acomodado, mas Ele te chamou porque Ele tem um papel muito grande na tua vida, e Ele tem uma chamada plena aqui nesta noite. Porque às vezes nós passamos por alguns processos, e esses processos, eles vêm rasgando a nossa alma, trazendo vergonha, desespero, mas a palavra de Deus para a nossa vida, para nós nessa noite é: tenho um compromisso com todos. Pedro vai para o mar, os companheiros dizem: nós vamos contigo também. E eles vão para o mar alto. E quando eles estão ali no lago de Genezaré, também conhecido como o mar de Tiberíades,
para a surpresa deles, eles não conseguem pegar nada. Quem já foi pescador sabe que a maior frustração de alguém que está pescando é de ele não pegar nem uma piaba, como diz os mineiros, ou um lambari. Ou menos um para falar assim, não, eu vim, eu peguei. Não. O texto está dizendo que eles não pegaram nada. O negócio estava tão terrível que o Pedro, sabe o que ele fez? Tirou a roupa. Estava cansado, suado, fadigado. Trabalharam a noite toda, mas não pegaram nada. E os companheiros, ali em cima do barco, a noite vai findando, o crepúsculo da madrugada vem surgindo, mas quando eles olham, não percebem, mas o barco está voltando para a praia sem nenhum esforço. Sabe por quê? Porque lá na praia tem alguém que está atraindo o barco para próximo dele. Porque se tem uma coisa que Jesus gosta de fazer, é atrair alguém para próximo dele. Talvez você não esteja percebendo, talvez você está focado somente na luta, se preocupando somente com a situação, mas não se esqueça que o mesmo Jesus que te tirou lá do charco de lodo, o mesmo Jesus que restaurou a tua vida, Ele está atraindo você cada vez mais para perto dele. Eles estão dentro do barco, e lá na praia Jesus está assando pão com peixe na brasa, esperando eles para uma refeição. Eles não percebem, mas Jesus está ali porque Jesus quer fazer algo. Jesus quer surpreendê-los e quer marcar algo na vida de Pedro. Quando eles estão a 100 metros da praia, o próprio Jesus grita: ei, acaso vocês pegaram alguma coisa? Talvez o próprio Pedro vai dizer: não pegamos nada, trabalhamos a noite toda, mas não pegamos nada. Aí Jesus fala assim: lance a rede para o lado direito do barco. Sabe o que eu entendo aqui? É que muitas vezes nós queremos fazer tudo conforme as nossas forças. Nós queremos fazer tudo do nosso jeito, pastor. Mas Jesus, Ele sabe como trabalhar. Se nós não conseguimos com as nossas forças, é porque Jesus tem algo maior para nos abençoar. Eu costumo dizer que Jesus, Ele sabe o que é melhor para nós. Enquanto eles trabalharam a noite toda fadigados, agora eles vão ouvir a voz de Jesus e nitidamente eles vão obedecer. Pegam a rede, lançam para o lado direito do barco e, para a surpresa deles, a rede se enche de peixes não pequenos, mas grandes peixes, e eles não conseguem puxar a rede de tão pesada que os peixes estavam ali. Porque quando Jesus dá uma ordem direta e nós obedecemos, o milagre vem do tamanho da proporção da autoridade que Jesus tem sobre nós. Você não sabe, mas o que Jesus reservou para você é muito mais do que você possa imaginar. Agora, o segredo é cumprir a ordem que Ele ordenou. Não tem coisa melhor
do que obedecer à ordem de Jesus. Porque quem obedece à ordem de Jesus não se frustra. Quem obedece à ordem de Jesus não vai passar vergonha, não vai ter vexame, porque quando Jesus ordena, Ele é fiel para cumprir. Nesta noite eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Jesus vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Aleluia, neste lugar. Não se preocupe, a ordem dele é: lance a rede, porque o milagre quem vai fazer sou eu. Quando Pedro observa o milagre, João, que era o caçulo da turma, que ainda era um adolescente, João, ele vai observar o milagre e vai associá-lo a quem? A Jesus. Ele vai virar para Pedro e vai dizer assim: Pedro, você sabe quem está lá na praia? Sei não. Tu não sabe? Não, sei não. É ele, Pedro. Ele quem? Ele, Pedro. Como assim ele? É Jesus que está lá na praia. Mas como você sabe? Porque somente ele tem a condição de operar milagre desse jeito, Pedro. Sempre Deus vai colocar alguém no meio da caravana para identificar que Jesus está presente e operando o milagre. Talvez a tua fé esteja oscilando. O que é oscilando? Uma vez está lá em cima, outra vez está aqui no meio, outra vez está lá embaixo. Mas Deus vai colocar alguém de perto de você para que você possa observar que Jesus nunca saiu do meio do seu povo. Quando Pedro ouve que é Jesus que está na praia, sabe o que Pedro faz? Pula dentro da água. Irmãos, a atitude de Pedro aqui nos chama bastante atenção, porque tem muitas pessoas que estão dentro do barco. Muitas pessoas que estão trabalhando dentro do barco, mas quando o milagre chega, a capacidade deles é pular dentro do mar. Ver o milagre acontecendo, o milagre sendo operado, mas estão pulando para fora do barco. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está dentro do barco, continua dentro do barco, porque é o barco que vai levar você até onde Jesus está. Não é momento de pular para fora do barco, não. Continua na posição que Deus te colocou. Jesus não mandou você pular, não. Jesus mandou que você continue dentro do barco, porque é dentro do barco que Ele vai operar um milagre na tua vida, pastor. Mas não aconteceu nada, eu sou crente há tantos anos e a minha vida é só cheia de luta. Ei, deixa eu dizer algo para você nesta noite. Luta não é para tirar você de dentro do barco, não. Luta é para manter você dentro do barco. E é para você entender nesta noite que é dentro do barco que o milagre vai acontecer. Não é momento de pular para fora do barco, não, porque Jesus quer você dentro do barco. Tem muita gente abandonando o barco, tem muita gente entregando o cargo, tem muita gente dizendo: não dá para mim. Tem gente que é mais capacitada do que eu. Eu já estou frustrado, eu já estou frustrada, não vai dar certo. Não dê ouvido para Satanás nessa noite. Se Deus te chamou é porque Ele vai te capacitar. Ainda que você não consiga enxergar que é capacitado, mas Ele te chamou e Ele vai te capacitar. Mas a palavra dele para nós nessa noite é: continua dentro do barco. Você não percebe, mas o barco está chegando perto de Jesus. Somente você que crê, levanta a mão, adora, glorifique. Agora Pedro vai fazer um esforço que não era para ele fazer. Enquanto os companheiros estão dentro do barco, o barco está voltando para a praia.
Agora Pedro vai nadar. Vai fazer esforço que não era para fazer. Porque quem pula fora do barco, amanhã vai voltar nadando. Vai fazer esforço que não era para fazer. Porque se tem uma coisa que Deus gosta de tratar, é com gente desobediente. E às vezes Ele provoca a luta na vida de certas pessoas para mostrar: eu não mandei você sair da onde você estava. Eu não mandei você pular para fora do barco. Agora vai ter que nadar. Agora vai ter que se esforçar mais. Porque nós temos que entender que nós somos totalmente dependentes dEle. Quem é dependente dEle aqui? Deixa eu ver. E quando nós somos dependentes dEle, tudo que nós fazemos, a glória é para Ele, não para nós. E Davi um dia escreveu assim: olha, eu já fui moço, agora eu estou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Você está reclamando por quê? Porque o milagre está demorando? Jesus não chega atrasado, não. Vai acontecer, mas não é do jeito que você quer, não. É no tempo dele, na hora dele. Continua dentro do barco, porque Jesus já está preparando o alimento para você. Já tem brasa acesa. Já tem pão em cima da brasa e tem peixe assando para você. A tua recompensa já está bem pertinho. A tua bênção já está chegando. Continua dentro do barco. Por que é que você está querendo pular fora do objetivo de Deus? Deus te comissionou. Fica dentro do barco. E os amigos chegaram na praia. Lá vem Pedro nadando. Quando eles chegam, ninguém pergunta se é Jesus. Porque quem conhece Jesus não fica perguntando besteira. Não fica duvidando das coisas que Ele promete. Quem conhece Jesus apenas confia na sua palavra. Eles chegam, lá vem o Pedro todo cansado, fadigado. Aí Jesus fala para quem? Para o Pedro. Pedro, puxa a rede aí, traz os peixes para cá. O João chega e vai junto com Pedro. Aí o próprio João vai ajudar o Pedro a contar os peixes. Aí ele começa a contar: 1, 2, 3. Aí chega o número de 153 grandes peixes. Irmão, tu está pensando que a bênção que Jesus tem para você é raquítica? Deus te prometeu algo maior. Olha, a Bíblia fala de um jovem pastor chamado José, que ele era interpretador de sonho. Só que Deus não queria José somente como interpretador de sonho, não. Um dia Deus falou para José assim: eu tenho algo maior para você, mas para você chegar à realização desse sonho maior, porque nós sonhamos os nossos sonhos, mas Jesus tem sonhos grandes para nós. Jesus quer algo maior para nós. Aí sabe o que Deus faz? Vai para a cisterna, desce para o Egito, desce para a casa de Potifar, agora vai para a prisão. A nossa vida é cheia de etapas, mas em cada luta que nós passamos, nós ficamos mais fortes. Por isso que crente tem que entender que luta não é para você descer fora do barco, é para te dar resistência, porque o milagre que Jesus tem para nossas vidas é maior do que os nossos sonhos. Naquele dia Jesus disse, é como se Jesus estivesse dizendo para Pedro assim: Pedro, é a última vez que tu pesca. A partir de hoje eu estou fechando a tua empresa, Pedro.
Porque eu não quero você trabalhando como empresário, não. Eu quero você pescando homens para o meu reino. Você vai deixar de ser pescador de peixe e hoje você vai ser pescador de homens. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. O que Deus tem para você vai muito mais além das suas expectativas. Deus não vai dar sardinha para você se Ele pode te dar atum. Porque tem crente que já se acomodou com as coisas raquíticas dessa vida. É um negocinho assim, sabe? Quanto tempo demora para uma gestação de uma criança? Quanto tempo? 9 meses. Se ela nascer com 7 meses, é uma gestação prematura. Da mesma forma, é o que Deus tem preparado para nós. Deus não quer te dar uma bênção prematura, não. Porque uma criança, quando ela nasce prematura, ela vai ter sérios problemas na sua vida. Ela pode ter sequelas para o resto da vida. Mas quando uma criança nasce na gestação saudável de 9 meses, ela pode ter uma saúde de ferro. É o que Deus quer para nós. Deus tem bênção, aleluia, para nos dar. Ele não quer te dar bênção prematura para você viver, porque Deus não te chamou para ser mendigo de bênção, não. Deus te chamou para você ser abençoado, como diz os mineiros, até o tutano. Jesus é abençoador. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, vamos dar uma voltinha, Pedro, só eu e tu e eu. E eles começam a caminhar. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Aí o Pedro assim, né, meio porque a vergonha ainda não tinha saído do coração de Pedro. Aí Pedro: sim, Senhor, te amo. Aí anda mais um pouquinho: Pedro, tu me amas? Aí ele fala assim: Senhor, eu te amo. Aí Jesus anda mais um pouquinho. O interessante, irmãos, é andar com Jesus. Porque quando você estiver dentro do barco e Jesus quiser você bem pertinho dele, começa a andar com Jesus que você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Fofoca não vai valer de nada, contenda não vai valer de nada, ciúme não vai valer de nada, porque quando você está andando com Jesus, Ele vai olhar para você e vai falar assim: tu me amas? Qual vai ser a tua resposta? Senhor, até te amo, mas fulano vive falando de mim. Nananina, não. Se você está do lado de Jesus, pode falar mal de você. Se você anda com Jesus, pode até colocar o teu nome na boca do sapo. Mas você é escolhido dele. Quando você é escolhido dele, você anda com ele. Você vem para cá, ele também vem. Você vai para lá, ele também vai. Porque ele é teu amigo. Aí na terceira vez, para terminar, Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Aí Pedro começa a chorar. Sabe por quê? Porque justamente 3 vezes Pedro negou a Jesus. Agora o galo vem para a cabeça de Pedro. E Pedro começa a lembrar do dia que ele negou a Jesus 3 vezes. Só que Jesus, entendendo o choro de Pedro, Jesus fala para ele assim: então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus está dizendo para Pedro assim: Pedro, esquece o que passou, uma nova história eu estou escrevendo para você, esquece o passado, a partir de hoje eu estou escrevendo uma história nova para você. E Jesus está dizendo para muitas pessoas aqui nessa noite: o que passou, passou, estou escrevendo uma nova história para você, porque você está andando comigo, eu estou andando com você. Para com esse negócio de pensar que você está sozinho, está abandonado, que alguém te deixou no meio do mar para você morrer. Não, você está dentro do barco, o barco está vindo para perto de Jesus, e quando você descer do barco, Jesus vai dizer: ei, apacenta as minhas ovelhas, eu te chamei para um propósito maior. A partir daquele dia, a vida de Pedro se transformou.
Porque Pedro entendeu qual o verdadeiro objetivo de seguir a Jesus. Pedro seguiu a Jesus por 3 anos e meio. Mas ele só foi entender o que era verdadeiramente seguir a Jesus naquele dia, naquela praia, porque vai chegar um momento que Deus vai nos chamar para uma conversa particular. E vai ser nesse dia que você fica lamentando, eu não sou nada, eu sou um coitado. Você não é coitado não, você é príncipe, você é princesa, você é herdeira, você é herdeiro. Para de mendigar a bênção, porque Jesus já tem o melhor dessa terra para te dar. Apenas seja fiel, continua dentro do barco, continua andando com Ele, e Ele vai fazer o melhor na tua vida. Quantos recebem essa palavra? Aleluia, que Deus abençoe a todos.